O potencial do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, previsto para entrar em vigor provisoriamente em maio, depois de décadas de discussão. A reportagem é de Marcelo Matos. Com a integração lavoura, pecuária e floresta, o agronegócio brasileiro poderá ampliar sua expansão com a recuperação de territórios degradados, 159 milhões de hectares, explica o ex-secretário de Agricultura de São Paulo, Francisco Maturro. Toda a área degradada, ele emite carbono. E uma área com pastagem, com cobertura vegetal, ela está sequestrando carbono. Então, esse é um ganho que o Brasil está tendo e é o único país do mundo que tem ainda essa extensão de terra para ser convertida. Não é para deixar de fazer pecuária, é para fazer sistemas integrados de produção, ou ILPF, integração, lavoura, pecuária, floresta, dá para fazer tudo na mesma área. Mais de 17 milhões de hectares já foram recuperados. Para o diretor de assuntos corporativos da John Deere, Alfredo Miguel Neto, o Brasil tem potencial para exportar soluções ao agronegócio mundial. O Brasil tem todas as condições, inclusive com biocombustíveis, de dar um salto muito grande na contribuição para o PIB. E por isso aqui eu mencionei que o Brasil é um cofre de 8,5 trilhões de metros quadrados, com grande desenvolvimento econômico e social, que nós precisamos abrir esse cofre e fazer realmente esse salto tecnológico, nos comunicarmos com o mundo e dizer o quanto sustentáveis nós somos, o quanto nós podemos atender a este mundo. Em menos de 50 anos, o Brasil deixou de ser um importador de alimentos para ser um dos maiores exportadores mundiais, é líder em várias commodities. E a tendência agora é de um crescimento exponencial, com a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, a questão que envolve o acordo a União Europeia e o Mercosul. Avalia o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas. A gente está vendo de maneira muito positiva o acordo, principalmente porque a gente está agora tendo acesso a um mercado muito grande. Nós estamos falando que é um bloco de 720 milhões de habitantes, com uma renda per capita um pouco mais alta que a brasileira, e é uma chance grande para empresas nacionais poderem oferecer o seu produto, que alguns vão ser desconhecidos. Para a indústria de alimentos não é tanto, a Europa é um grande importador da indústria de alimentos, mas nos permite reforçar a nossa presença também em território europeu. O ex-governador de São Paulo, João Dória, reforça a urgência do avanço da infraestrutura no Brasil. Faltam armazéns para a produção do agro brasileiro. E é preciso que haja, dentro de, como você colocou, dentro de um planejamento estruturante e recursos de investimento do governo em silos, em armazéns para a produção agrícola brasileira. Estamos falando aqui mais dos grãos. Também do escoamento. O Brasil ainda tem problemas graves nos seus portos e no acesso aos portos. Notadamente o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, aqui em São Paulo, que, a meu ver, já deveria ter sido privatizado e concessionado ao setor privado há muito tempo. Sofre de deficiências ainda graves por conta de ser administrado pelo poder público. Ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, considera que o segmento ainda não é compreendido no próprio país. É preciso que o povo brasileiro tenha orgulho disso. Como a Europa tem orgulho da sua agricultura, por razões como as nossas, isso precisa muita informação, para as pessoas se sentirem comprometidas com o processo que transforma o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz. Não haverá paz se houver fome. Em São Paulo, o Seminário LEAD Agronegócio discutiu com autoridades e empresários o protagonismo do agro, segurança alimentar, bioenergia, inovação, sustentabilidade e competitividade no Brasil. Bom, Mano Ferreira e Denise Campos de Toledo, começa pelo Mano, sobre essa história do acordo Mercosul-União Europeia. É claro que o agro está interessado nisso, está de olho nisso. Há uma entrada provisória desse acordo no dia 1º de maio, mas ainda não é a totalidade, porque a Europa, alguns países ainda resistem. De qualquer forma, esperar para saber como esse acordo vai se dar na prática. Mano Ferreira. É verdade, Tiago. A expectativa é muito positiva no agregado, porque a abertura econômica favorece os ganhos de produtividade.
O consumidor pode pagar mais barato por produtos de melhor qualidade. O que acontece também é que todo o processo de abertura também tem os perdedores, aqueles que eventualmente não são capazes de competir com os seus pares internacionais. Nesse caso, a gente precisa entender quais são os nossos gargalos estruturais para que a gente tenha condições de competir. A gente, por muito tempo, tentou fazer um modelo de desenvolvimento no Brasil baseado num protecionismo muito exacerbado. Isso acaba nos aprisionando num ciclo onde a produtividade fica estagnada no longo prazo. Por isso, é muito importante que o lobby desses setores se direcione para que haja uma redução do chamado custo Brasil. Ô, Denise, é muito interessante porque a gente falava, se o acordo do Mercosul e União Europeia entrar em vigor imediatamente, podia ser uma alternativa ao tarifaço. O acordo nem entrou em vigor e o tarifaço nem saiu do papel, né? Exatamente, ficou tudo no meio do caminho, está assim mal resolvido. O Mercosul concluiu as etapas burocráticas que tinha de aprovação desse acordo. Agora, há uma grande preocupação ainda com a implementação. Primeiro, porque ainda há restrições na área jurídica na Europa, então os países isoladamente podem avançar temporariamente com determinados acertos comerciais com o Brasil. Agora, há uma preocupação com relação a essa questão da competitividade, que o Mano colocou muito bem. A indústria é um dos setores mais preocupados com relação a isso, pela entrada de produtos estrangeiros de maior qualidade. A gente tem problemas, inclusive, com formação de mão de obra aqui no Brasil. Tudo que está relacionado à indústria, reforma tributária pode trazer algum alívio num prazo mais longo. Então, tem esse problema de competitividade que, em alguns casos, pega também o agro, que tende a ser o mais beneficiado, porque é um setor altamente produtivo aqui do Brasil e causa temor, inclusive, nos concorrentes europeus, mas, de qualquer modo, tem algumas condições em que os europeus podem, inclusive, restringir a entrada de produtos brasileiros, mas tem algumas curiosidades. A gente vê, por exemplo, o setor produtor de vinhos, as vinícolas aqui do Brasil, que sabem que vão enfrentar a concorrência dos vinhos importados, e estão direcionando a produção onde podem ser mais competitivos. Então, a gente vê que o agro avançou muito nessa questão de produtividade, de competitividade, que a indústria ficou para trás e que tem que conseguir corrigir todo esse atraso. Bom, e no site da Jovem Pan você acompanha também reportagens sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Anote aí jovempan.com.br.